Que graça, irmãos, podermos começar o ano celebrando essa solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Essa festa, vocês viram que a última coisa que eu proclamei no Evangelho é a circuncisão do menino, 8 dias depois do nascimento. Seria hoje. Os judeus, eles têm esse rito importantíssimo. Para eles é como se fosse o batismo para nós. O menino se torna membro do povo judeu a partir da circuncisão. Esse pequeno sinal que se faz da aliança com Deus. E é no dia da circuncisão que se recebe o nome, que os pais dão o nome. Jesus, o anjo, já tinha dito que esse menino deveria se chamar Jesus. Jesus significa Javé salva. Era a missão dele, a vocação dele. Ele nasceu para salvar. E nesse dia, 8 dias depois do nascimento, eles colocam o nome. Muito importante porque a primeira leitura vai falar da bênção que o sumo sacerdote dava uma vez por ano. Ele pronunciava o nome, era a única vez no ano em que pronunciava 3 vezes sobre o povo, abençoando o nome impronunciável de Deus. Aqui fala Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, o Senhor volte para ti o seu rosto. 3 vezes Senhor é o nome Yahvé, que os judeus não pronunciam por respeito. Nesse dia se pronuncia. E era a fórmula da bênção. Invocar o nome sobre alguém é colocar aquelas pessoas sob a proteção de Deus. Irmãos, e a bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. O Salmo 66 também diz, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Isso que era um desejo do povo, que Deus olhe para mim com benevolência, com misericórdia. Mas imaginem Maria com o menino Jesus nos braços, contemplando a face de Deus, beijando o próprio Deus naquele menino, amamentando-o, acariciando-o. Ou seja, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, não é só mais um desejo lá do céu, não! Deus nos amou tanto que se fez um de nós, e se fez criança, se fez débil, fraco, como uma criancinha pequena, que precisa ser cuidada, precisa ser amada, precisa ser amamentada. Impressionante, irmãos. E para que Cristo nascesse, para que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fizesse homem, precisou de uma mãe. É essa festa que nós celebramos hoje, a maternidade de Maria. É a festa principal. Todos os outros títulos marianos provêm desse fundamental. E é disso que nos fala também a segunda leitura da carta aos Gálatas. São Paulo, nas suas cartas, não cita Maria hora nenhuma, a não ser nesse trechinho do capítulo 4 da carta aos Gálatas. Quando se completou o tempo previsto, Deus prometeu desde Abraão um filho, que daria para Abraão um filho, uma descendência.
e nesse filho todas as nações da terra seriam abençoadas. Pois bem, quando se completou o tempo, Deus enviou o seu filho, ou seja, esse menino é filho de Deus, nascido de uma mulher, ele é homem, é um de nós. E nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Os pais de Jesus vão cumprir todas as prescrições da lei, ele vai ser circuncidado como um hebreu, né? E para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Irmãos, esse é o grande presente que Cristo, o Verbo se fazendo carne, trouxe para nós. Podermos nós todos sermos adotados. O único filho natural de Deus, legítimo, é Jesus. Mas ele não foi um filho único, ciumento, pelo contrário, um filho tão amado, tão querido, que quis que nós participássemos da sua maior riqueza, ter Deus como Pai. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abá, ó Pai. Mais do que pai, é papai, paizinho. Abá é uma palavra aramaica. Interessante que até hoje os meninos hebreus chamam seu pai de Abá, papai. Eu escutei, estava em Israel, em Ain Karen, a cidade lá de Santa Isabel, e estava subindo, tinha uma família, duas crianças, e os meninos subiram umas pedras, e de repente eu escutei, Abá, Abá, e a menina falando, Imá, Imá é mamãe. Eu falei, gente, olha só, até hoje eles falam. Depois eu perguntei para o guia, que era judeu, e ele falou, não, eu falo para o meu filho, quando ele me chama pelo nome, eu falo, me chama de Abá, eu sou teu Abá. Tá bom. E os pais foram lá e socorreram, os meninos desceram e em segurança. Eu pensei, puxa, que nas horas de aperto, de angústia, que eu possa gritar, Abá, papai, como Jesus fazia, até na hora do Horto das Oliveiras, suando sangue, porque a sombra da cruz já estava ali. Jesus fala, Abá, papai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, Jesus confiava no seu Pai. Sabia que o seu Pai não era um monstro, era um Pai amor. E se o Pai permitia que ele bebesse daquele cálice de sofrimento e de dor, era por uma finalidade boa, que o Pai não o abandonaria, como não o abandonou, o ressuscitou ao terceiro dia e deu a vida para todos nós e nos tornou filhos. Por isso, irmãos, que começar o ano, eu escutei uma homilia bonita hoje de manhã, fiquei impressionado. O padre dizia que confiar nesse Pai é entregar para Ele uma folha em branco e você assina embaixo e diz, Senhor, faça nesse ano o que o Senhor quiser com a minha vida. Você tem coragem de fazer isso? Ou você tem um monte de planos, de projetos que você já fez, eu também, né? E eu falo, Senhor, o Senhor, faz favor, cumpra os meus planos, tudo aquilo que eu planejei para esse novo ano, está aqui, a listinha. Irmãos, Deus tem planos melhores e maiores do que os nossos. Não sejamos
insensatos de pensar pequeno de Deus. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Seus caminhos não são os nossos caminhos. O seu pensamento não é o nosso pensamento. Feliz o justo, como São José e a Virgem Maria, são aqueles que se ajustam à vontade de Deus, que confiam. Vocês viram aqui, os pastores foram às pressas a Belém. Por que foram às pressas? Porque eles receberam um anúncio maravilhoso. Os pastores, irmãos, na sociedade judaica, eram os últimos. Lembra do rei Davi? Quando Samuel Deus fala, vai na casa do Jessé e unge um dos seus filhos. E apareceram aqueles filhos grandões, bonitos, pareciam um jogador de basquete, altos, fortes. E Deus falava, não é esse. Passava o outro, não é esse. Passava o outro, nenhum dos que estavam ali eram os escolhidos. E o Samuel pergunta, escuta, o Jessé, tem mais algum filho teu por aí? Não, tem o caçula que está lá no pasto. Era o pastor, né? O último, o menos importante. E o Samuel diz, nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. O último é o que Deus escolheu. Os pastores eram os últimos, tinham uma fama não muito boa. Para eles, os anjos aparecem e anunciam, para os mais pobres, para os menos merecedores, e falam, eu vos trago hoje uma grande alegria, nasceu-vos hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Está em Belém, isso servirá de sinal, vereis um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Eles vão às pressas. O lugar onde os anjos apareceram aos pastores fica um pouquinho distante da cidade, né? Eles vão correndo às pressas, como Maria, quando recebe o anúncio do anjo, vai apressadamente visitar sua prima Isabel, 140 quilômetros, uns 3 dias de viagem, né? No mínimo. E vão às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Só isso, tudo isso. Encontraram uma família e um menino, como o anjo tinha dito, deitado numa manjedoura, num coxo. Os pobres entendem os sinais pobres. E eles, tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e diz que todos os que ouviam ficavam maravilhados. Esses pastores são o modelo dos anunciadores. Se você encontrar, a fé vem do ouvido, né? E vem da escuta. Se você escutar um anúncio, acreditar e ver depois que aquilo é realidade, você anuncia, você transmite com alegria aquilo que você descobriu, o teu encontro com Jesus. Irmãos, hoje nós estamos rezando pelo Papa Emérito, que faleceu ontem, Papa Bento XVI. E tem uns ditos dos últimos tempos, ele já aposentado, que são lindíssimos. Um desses, eu separei 2 frases. Ele fala, não me preparo para um fim, mas para o encontro. Olha que coisa linda. A morte não é o fim, é o encontro com Cristo. Esse homem viveu a vida servindo a Cristo, anunciando a Cristo. É um dos maiores teólogos que a igreja já teve. Certamente será canonizado e proclamado doutor da igreja.
pelo magistério que deixou, imenso, de uma qualidade extraordinária. Olha que fé. Não me preparo para um fim, mas para o encontro. E outra frase do Papa, de uma humildade e uma confiança fantástica. Encontro-me diante do último trecho do percurso da minha vida e não sei o que me espera. Contudo, sei que a luz de Deus está presente, que Ele ressuscitou, que a bondade de Deus, que a sua luz é mais forte do que toda obscuridade, que a bondade de Deus é maior que todo o mal deste mundo, e isto ajuda-me a prosseguir com segurança. A fé dá a verdadeira segurança. Se eu confio, me abandono, se eu sei que a bondade de Deus é maior que a maldade do mundo, é maior que toda a bagunça que os homens conseguem fazer, eu tenho segurança, tenho confiança. Tá bom, irmãos, então hoje nós faremos também a última prece pelo Papa Emérito Bento XVI, para que o Senhor o acolha, o recompense e para que todo o tesouro que ele deixou de exemplo, de vida e de doutrina possa nos ajudar. Tá bom, eu quero terminar só com essa frase, esse versículo preciosíssimo sobre a Virgem Maria. Quando os pastores contavam, todos se maravilhavam, porque também Maria e José não sabiam o que estava, tudo o que era aquele menino. Então diz, quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Esse guardava, diz que é um verbo de quem guarda um tesouro no cofre. Maria guardava aqueles fatos, aquelas palavras no seu coração como um tesouro e meditava no seu coração. Mesmo que ela não entendia, e muita coisa Maria só foi entender depois da ressurreição, depois do Pentecostes, mas ela guardava. Quanta coisa da nossa vida também nós não entendemos direito. Calma, guarda os fatos, medita sobre eles. Tenha vida interior, como Maria, que não é uma superficial, que vai vivendo a vida assim de qualquer jeito. Não, ela guarda os fatos como um tesouro. Nossa vida está cheia de fatos, cheia de acontecimentos, através dos quais Deus dialoga conosco, um diálogo de amor na história. Então, irmãos, não tenhamos medo. Como Jesus foi circuncidado, e a circuncisão era um sinal na carne, nós que fomos batizados também temos um sinal. O batismo nos assinalou com a cruz de Cristo. Então, não se escandalize das tuas cruzes. Junto com Cristo, Salvador, e com a Virgem Maria, carregue essa cruz. Ela te leva para o céu, ela te faz filho de Deus. Não duvide do amor de Deus no sofrimento e na cruz. Eu quero encerrar com uma frase linda dos irmãos do rito bizantino, católicos do rito bizantino. Eles falam a Jesus: o que podemos oferecer-te, Cristo, por teres te feito homem sobre a terra? Cada criatura te oferece um sinal do seu reconhecimento. Os anjos te oferecem os seus cantos, os céus a sua estrela, a estrela de Belém, a terra uma gruta, o deserto um presépio, mas nós te oferecemos uma mãe virgem. Pois bem, a humanidade, através de Maria, deu a Jesus uma mãe virgem, que concebeu pelo Espírito Santo.
E quando Jesus estava na cruz, ele nos devolveu esse presente. Falou para João, que representava todos nós: eis a tua mãe. E nos deu Maria. Diz que a partir daquele momento, João a levou para a sua casa, para a sua intimidade. Levemos Maria conosco, ela nos ensinará a viver esse ano novo na vontade de Deus. Ela nos ajudará em todos os combates, as lutas, os sofrimentos que nós tivermos. Nos ajudará, nos dará a fé, para que nós não nos amedrontemos, não nos assustemos com nada e não nos afastemos de Jesus Cristo, no qual está a vida eterna.